Shalom pessoal, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos, um dia muito abençoado para você, para toda a sua família. Seja bem-vindo a mais um Café Pastoral, que o Espírito de Deus fale ao teu coração. Nós estamos aqui procurando estar todos os dias trazendo uma ministração da Palavra de Deus à sua vida, para que você possa crescer junto com a gente no conhecimento dessa palavra que nos sustenta dia após dia. Que a presença do Espírito Santo seja palpável em sua vida, que você vença todas as batalhas que certamente você vai enfrentar no dia de hoje. Bom, se você está pela primeira vez em nosso canal, seja muito bem-vindo, faça logo a sua inscrição, participe com a gente com esse projeto de 365 dias do ano, sempre deixando uma palavra ao seu coração. Já temos aí quase 150 vídeos, se não houver mais vídeos, para você poder assistir, para você poder ministrar, para você poder meditar na palavra de Deus, ok? Seja então muito bem-vindo. Se você está pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, muito bom estar com você. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, faça aquilo que o Espírito de Deus fala no teu coração para fazer, ok? Em nome de Jesus. Bom, eu quero deixar com você hoje um texto da palavra de Deus, num momento muito importante na vida da igreja, logo no início da vida da igreja, no livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 23, que diz assim: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo... Levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Que texto importante, que momento marcante na vida da igreja do Senhor Jesus. Queridos, ameaças são coisas que vêm de todos os lados. Nós sofremos ameaça na família, ou ameaças até mesmo na igreja, no trabalho. Ou seja, nós vivemos em torno de uma violência, talvez estamos envolvidos com essa violência, envolvidos no sentido de na rua, no trabalho, no caminho de casa, até mesmo dentro de casa nós somos ameaçados por essa violência, o medo, enfim, todo tipo de ameaça que pode vir sobre a nossa vida. Não se trata só de violência, nós estamos sujeitos a essas ameaças. Quando nós lemos um texto como esse e vemos o que Deus fez através daquele povo, mas como eles também se colocaram diante do Senhor, nós vamos conhecer princípios que são revelados nesta oração que eles fizeram. Diante daquele momento em que Pedro e João foram soltos porque estiveram diante lá do Sinédrio, diante daqueles líderes religiosos, foram ameaçados para não pregarem mais a palavra de Deus, mas eles disseram: não podemos parar de anunciar aquilo que temos crido, daquilo que temos ouvido, não vamos fazer isso, mesmo com todas as ameaças. Eles então tomam uma posição diante de tudo aquilo. O que nós aprendemos de princípios nesta oração? O primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com você hoje é o princípio da comunhão. Isso mesmo, o princípio da comunhão. Pedro e João, o que eles fizeram assim que eles foram soltos? Eles voltaram à comunhão. Eles foram diretamente à reunião junto com a igreja. Nós vivemos um tempo, você sabe disso, de pandemia, em que nem sempre podemos estar juntos.
juntos, né, de forma presencial, mas também podemos estar de forma online. Comunhão não se limita simplesmente a estarmos dentro de um mesmo local. Já falei sobre isso em alguns cafés. Mas o que a gente vê aqui é o quanto eles davam importância, a igreja dava importância à comunhão. Querido, nós somos, ou querida, né? Nós somos um corpo vivo, ou seja, um organismo vivo. Somos a igreja, somos corpo de Cristo. Você simplesmente não pode dizer ao seu braço, ó, fica em casa que eu vou sair para resolver algumas coisas. Não. Por que vai acontecer com aquele membro? Ele vai apodrecer, vai estragar, vai se decompor, não é verdade? Por quê? Porque ele não pode ficar separado do corpo. É através da comunhão que Deus também usa, é o método que Deus usa para nos fortalecer. E uma das coisas que o inimigo mais quer imprimir na vida de um servo, através das ameaças ou através de algumas situações que acontecem em nossa vida, é a perda da comunhão. Isso, a perda da comunhão. Ele quer com que nós possamos nos acostumar a viver longe da comunhão. Você vai começar a dizer, estou muito bem assim, eu não preciso de outra pessoa. Isso é um erro. Agora, geralmente quando isso acontece, quando alguém deixa de lado a comunhão da igreja, principalmente da sua igreja local, é porque alguma coisa de errado tem. 95% dos casos, eu creio, sejam situações conflitantes que não foram tratadas, não foram resolvidas. Talvez você teve uma frustração, um problema, você gerou isso e talvez você e as outras pessoas precisam de cura, de tratamento, precisa de realmente alguém que possa lhes ajudar a curar isso, ou seja, passar por isso. E a palavra de Deus está recheada de exemplos de pessoas que passaram por isso, mas venceram. O problema não é você passar por isso, o problema é você superar tudo isso. Mas superar como? Superar em comunhão. A Bíblia diz que é melhor sermos dois do que um, pois se um cair, o outro levanta. Se você hoje abriu mão da comunhão, se hoje você não se importa em estar em comunhão com a sua igreja local, eu tenho certeza, se você não se importa, que alguma coisa está errada. E você precisa reconhecer isso. E você precisa de ajuda. Não estou falando porque você, no meio dessa pandemia, não pode estar junto com os seus irmãos de forma presencial devido a essa questão que nós estamos vivendo. Isso nada tem a ver com a falta de comunhão. Você pode estar de forma online, é claro, mas se você pudesse, certamente você estaria ali. Agora, se você pode estar e você não quer estar, você fez uma escolha de não estar porque você acha desnecessário, simplesmente eu quero dizer uma coisa para você, tem alguma coisa errada. Mas não pode, pastor, eu sou igreja de Jesus em casa também. Igreja é uma palavra que dá a ideia de comunidade, isso mesmo, de ajuntamento, comunidade, assembleia. Ou seja, você não pode ser simplesmente igreja sozinho, porque igreja é um corpo. Então você pode e deve estar em comunhão, para que um fortaleça o outro. Mesmo que você seja falho ou que o outro seja falho, nós vamos ajudar o outro. E quando isso acontece, certamente é prova que somos igreja do Senhor Jesus. Ou seja, quando você, nesse convívio com seu irmão, acontece um conflito, porque igreja é como família, nós também temos conflitos. Onde houver um ser humano ou seres humanos, nós vamos ter conflitos. E soubermos lidar com esses conflitos e superar esses conflitos com aquilo que a palavra nos diz para fazer, como ela nos ensina a fazer, certamente nós vamos superar esses conflitos e vamos andar naquilo que Deus tem para nós. E a igreja local, ela certamente ficará muito mais fortalecida no poder do Espírito Santo. Se você hoje deixou de lado a comunhão e isso não te interessa mais e você não se importa mais com isso, certamente alguma coisa está errada. Sim, certamente alguma coisa está errada. E você precisa rever esse conceito, você precisa de alguém para te ajudar, você precisa talvez perdoar, você precisa talvez pedir perdão, você precisa superar isso em nome do Senhor Jesus. E eu digo a você, peça ajuda, isso mesmo, peça ajuda. A comunhão
nos fortalece, queridos. A comunhão é uma ideia de Deus, vem da palavra. A comunhão nos fortalece, nunca se esqueça disso. Ela sim nos fortalece. Ah, mas eu leio a Bíblia, ela me fortalece, eu oro ao Senhor, Ele me fortalece. É claro, isso é o primeiro ponto, isso faz parte da nossa vida. No que está relacionado à vida pessoal, particular, você faz exatamente isso porque você é servo de Deus, mas também como servo e igreja, você precisa estar em comunhão. Por vezes por um trabalho, por uma situação ou outra, saúde, né, você pode ser impedido de estar presencialmente, mas você pode, mesmo não estando presencialmente, estar em comunhão. É possível? Claro, porque comunhão não é somente estar junto, é muito mais amplo do que isso. Mas entenda uma coisa, Pedro e João, o que eles fizeram depois de soltos? Foram logo à comunhão da igreja. Se os apóstolos fizeram isso lá no início, estavam ali cheios do Espírito Santo, por que eu e você abrimos mão disso? Alguma coisa pode estar errado. Fique com essa reflexão, pense sobre isso. Amanhã a gente vai continuar compartilhando um pouquinho sobre esse momento da igreja, sobre essa oração e que princípios nós encontramos ali para a nossa vida, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual. Tá bom? Deixa seu comentário, deixa seu like, seu dislike, ou seja, compartilha com a gente, compartilhe com outros esse vídeo e até amanhã, se Deus nos permitir, para mais um Café Pastoral. Shalom!